Errar é humano, insistir no erro é PlayStation. Vamos ver aqui o vídeo que apareceu aqui pra mim do Ed da Aperta Start, mano Ed, aí vamos ver, né, esse vídeo aí. Levanta a mão quem acha que essa geração de videogames está meio esquisita. E grande parte dessa esquisitice tem a ver com um nome chamado PlayStation. Eu tô para ver uma outra empresa que tinha a faca e o queijo nas mãos e de algum jeito perdeu a faca e deixou o queijo estragar. E fica pior que isso, porque errar é humano. A PlayStation tá numa fase tensa, né, mano? Tá numa fase complicada, velho. Mas insistir no erro é PlayStation. PlayStation vem jogando mal, vem jogando errado e se colocou em uma situação muito desfavorável estrategicamente. Porque quando a gente olha apenas para o número de vendas do PlayStation 5 isoladamente, o número é muito bom. Até março de 2025 foram 77,8 milhões de unidades vendidas mundialmente. E tem razões para esse número bastante expressivo, eu vou falar sobre elas. Mas o número de unidades vendidas conta apenas uma pequena parte da história e ajuda a esconder o caos interno da PlayStation e o fato de que, para ela, essa geração já acabou. A própria Sony projeta queda no próximo ano fiscal. E você pode pensar que eu estou exagerando, mas eu não tô não, e você já vai entender por quê. É preciso fazer uma pergunta. Historicamente, o que leva um fã de PlayStation a querer consumir PlayStation? O que sustentou a marca PlayStation durante todo esse tempo? Um dos pilares que se manteve constante em toda a sua trajetória foram as experiências extraordinárias e exclusivas de games single player vindas dos próprios estúdios first party da Sony. O single player da Sony. A Sony é muito conhecida por ter bom single player, né, mano? É mudar muito o foco. Sei lá, é tipo eu falar, galera, a partir de amanhã meu canal vai ser só de FIFA, tá ligado? Porra, eu vou sentir o baque do cacete. Outro pilar foi o custo-benefício excelente da maioria dos seus consoles. Play 1, Play 2 e Play 4 tiveram uma percepção de valor fora do comum e todos esses foram consoles extremamente atraentes para o consumidor geral e por isso alcançaram números de vendas incríveis. Já o Play 3 foi um console absurdamente caro quando chegou e teve muitos problemas durante toda a sua trajetória. Porém, trouxe junto com ele um outro pilar da plataforma PlayStation, que foi a PSN, também conhecida como PlayStation Network. E o último pilar é o amplo suporte das desenvolvedoras terceirizadas. Praticamente todo mundo sempre quer colocar os seus games na plataforma PlayStation. Mas a geração atual do PlayStation 5, como é que tá essa bagunça? Como essa geração se encaixa nisso tudo? Eu sou da opinião que a plataforma PlayStation está se deteriorando de dentro para fora, atacando impiedosamente os seus próprios pilares de sustentação do negócio, fazendo apostas muito equivocadas e, pior que isso, dobrando a aposta. Concordo plenamente. É uma loucura. Aqui, estamos presenciando o processo da PlayStation se autoconsumir. E se fosse dentro do corpo humano, o nome disso seria autofagia. O primeiro pilar de sustentação que a Sony está atacando é o custo-benefício. 2025 é o ano oficial da ganância nos videogames e a PlayStation não está isenta disso, muito pelo contrário. PlayStation está surfando na infeliz onda de aumentos abusivos de preços sem vergonha alguma, sempre usando aquela frase de efeito devido às condições globais de mercado, que a gente sabe exatamente o que significa ganância absoluta extrema. No começo de maio, a PlayStation anunciou que os jogos AAA dos seus estúdios, mídia física ou mídia digital, passariam a custar 400 surreais ao invés dos 350. Um aumento de 50 surreais a partir do lançamento do Ghost of Yotei no dia 2 de outubro de 2025. 400 surreais é um valor absurdo, é caríssimo, é péssima notícia para todos nós. eu sempre lembro, né? Eu sempre dou esse asterisco aqui, ó. 400 reais ainda, porque quando for para 80 dólares, a PlayStation não vai ficar para trás. Ela vai colocar 80 dólares. É 450, amigo. É 450. Já coloca na canetinha, 450, papai. Porém, a PlayStation parece que se esqueceu do que prometeu e olha só o que apareceu na PSN no dia 3 de maio. Death Stranding 2 custando 400 reais. Ela falou que foi um erro, voltou, né? Foi um erro. Na sua versão Standard e 450 surreais na sua versão Deluxe. E vamos combinar que essa diferenciação entre edição normal e Deluxe em jogo digital é uma palhaçada por si só. Caso você não tenha se atentado ao problema, Death Stranding 2 tem a sua data de lançamento anunciada para o dia 26 de junho desse ano, que é muito antes do lançamento do Ghost of Yotei, anunciado para o dia 2 de outubro desse mesmo ano. E que, de acordo com a própria PlayStation, seria o ponto de partida para a nova precificação caperatiana.
Já estamos acostumados a empresas de videogame mentindo pra gente o tempo todo. Mas nessa velocidade, quebrando a própria palavra em prazo recorde é algo novo. Porém, pelo menos dessa vez a PlayStation arregou e se viu forçada a engatar a ré por conta da repercussão negativa da situação. Já no dia seguinte, ela reverteu o preço do Death Stranding 2 para os valores combinados e soltou uma nota de desculpas pelo erro isolado que aumentou o preço de Death Stranding 2 antes do erro isolado. Tá bom prazo previsto. Isso aí me pareceu aquela cena do Chaves quando ele aprontava alguma coisa e chorava dizendo que foi sem querer querendo. Qual situação você acha? Foi tipo aquilo, eu só fiz só pra ver se vocês estavam ligados, só queria saber se vocês estavam ligados. Tipo o professor que às vezes ele errava alguma coisa assim, ele falava, eu errei de propósito só pra ver se vocês estavam espertos. O que aconteceu aqui? Situação A, um erro isolado e inocente. Situação B, o famoso teste de tolerância. Colocar sua pequena cabeça para ver se o pessoal aceita, e se aceitar a gente cobra mais caro desde já. Se não aceitar, a gente diz que foi um erro isolado. Se você acredita que isso foi um erro isolado, parabéns, o grau de pureza da sua alma é incrível. Já a minha alma não é mais tão pura assim faz um tempo. Eu acredito que foi uma ação 100% intencional. Não apenas por conta da questão da pureza da minha alma, mas porque o histórico das ações acumuladas da PlayStation no que diz respeito aos valores, aos preços, me diz que a única chance de um erro isolado tivesse acontecido teria sido se o valor tivesse caído, um valor menor pelo game, aí sim com certeza teria sido. Eu não lembro quem comentou, mas um cara comentou, se foi certeza, ele falou, o erro nunca é pra baixo. É incrível como o erro nunca é pra baixo. Tipo, não foi, do nada caiu pra 300, aí dava pra galera. O erro nunca é pra baixo, é sempre pra cima, cara. É bizarro isso. Mas como o erro se alinha milimetricamente com cada movimento da PlayStation nos últimos anos, pra mim foi uma ação 100% intencional, força do hábito ou uma incrível coincidência. O pilar do custo-benefício já era, não apenas no valor dos games, mas também na PSN, que é um outro pilar importante que recebeu um aumento abusivo recentemente graças às condições globais de mercado. Um reajuste que chega até a 30%, levando o valor da PlayStation Plus Deluxe para quase R$700 anuais. E eu confesso para vocês que eu acho a PSN um serviço completamente desinteressante, de baixa qualidade, com a segurança pífia e a entrega de games é absolutamente... Não, vale lembrar, eu não sei se ele vai lembrar aí, que pouco tempo antes desse aumento da PSN, vocês lembram que ficou, o pessoal achou até que estava sendo hackeado de novo, ficou mais de 24 horas, não foi? Offline? Cara, ferrou uma galera, que tipo assim, até você que não tinha Plus, tem jogo que você não precisava de Plus, não tava funcionando, ou não funcionava direito, aí ela foi lá e deu 5 dias de Plus. Aí depois aumentou o preço, tá ligado? Tipo assim, a gente deu aqui, mas vamos aumentar o preço pra você. Eu assinei esse serviço em apenas 2 oportunidades ao longo de toda a minha vida por um único mês. A primeira vez foi de graça quando a PSN ficou fora do ar por um tempão, ainda na geração do PlayStation 3. E como compensação pelo caos, a Sony deu um tempo de assinatura gratuitamente. A segunda vez foi no ano passado, quando eu precisei de um save na nuvem para fazer um dos finais alternativos do Stellar Blade. E eu assinei a versão essencial por 30 dias. O que é outra patifaria, né? Porque antigamente você podia jogar no Play 4, você podia jogar pro pendrive e você podia fazer backup lá, mano. Agora você precisa ter o online, porque você não pode jogar mais save pro pendrive. E depois disso, nunca mais. Literalmente, a PSN é um serviço que eu não me interesso nem de graça, pagando então nem pensar. E não sou só eu que penso assim. O aumento de preço pegou muito mal e não é à toa que brasileiros estão cancelando em massa as suas assinaturas. E para finalizar o pacote da ganância, das condições globais de mercado, a Sony já indicou que vai subir o valor dos seus consoles também, assim como Xbox e Nintendo fizeram. A Sony diz que por conta do tarifaço, precisa dar um jeito de encontrar... Mas já bateu no Brasil esses valores? Eu acho que ainda não, né? Pelo menos 500 milhões de dólares para manter as suas operações saudáveis. E a forma de fazer isso, claro que vai ser repassando o valor para o consumidor. Mas sinceramente, eu duvido que uma vez que ela aumente os preços, se por acaso o tarifaço cair, eu duvido que os preços voltem para os patamares anteriores. Algo me diz que mesmo sem o tarifaço, os preços ficarão mais altos para todo sempre, devido... Não volta. O máximo que pode acontecer é o preço cair nas vendas mesmo, mas o preço oficial do console é difícil eles voltarem atrás. Falar, agora o preço oficial do console é esse. Das condições globais de mercado. O que você acha disso? A essa altura, então, os pilares do custo-benefício e da PSN já estão bastante comprometidos pela ganância.
Então agora vamos entrar no pilar dos jogos exclusivos First Party, que nessa geração do PlayStation 5 foi completamente inexistente. Estamos 5 anos para dentro da geração do PlayStation 5, o final está se aproximando rapidamente e a PlayStation tem muito pouco de significativo para mostrar. Por enquanto temos o Helldivers 2, o Astrobot, que podemos chamar como experiências positivas. Mais tarde temos o Ghost of Yotei, em algum futuro ainda incerto, que eu acredito que seja talvez nos 45 minutos do segundo tempo dessa geração, o Intergalactic The Heretic Prophet. Em termos de First Party Single Player, a geração do PlayStation 5 vem sendo decepcionante e extremamente pobre, arrisco dizer, com zero experiências memoráveis como tivemos em outras gerações. Sony abandonou as É porque ele não considera os jogos que vieram pro Play 4 também. O Spider-Man 2 ele veio pro Play 4? Play 4? Eu não lembro agora. O Miles Morales acho que veio, né? O Spider-Man 2 acho que músicas não. do pilar dos jogos single player first party das suas grandes franquias, se limitando a... Não, mas agora, mano, não tem perspectiva de jogo quase. Não tem. Tem Ghost of Yotei, mano. Não tem perspectiva de jogo. Porque Death Stranding não é tecnicamente dela, é uma parceria. Remasters e relançamento de games antigos pro PC. O que foi que aconteceu? Aconteceu que a Sony pegou toda aquela grana absurda que fez com o sucesso do Play 4 e resolveu brincar de apostar. Apostar não apenas dinheiro, mas o futuro da próxima geração inteira. Ela apostou quase todas as suas moedinhas em uma produção em massa de games como serviço. Chegou a ter 12 projetos simultâneos em andamento. Em 2022, ela comprou a... Mano. Isso daí ela tá colhendo fruto e vai cair tudo no nosso colo. Já tá caindo no nosso colo, né, mano? Todos esses jogos de serviço cancelados, tá tudo no nosso colo. Tudo a Band, a desenvolvedora especialista em games como serviço, por 3,7 bilhões de dólares. Anteriormente, ela também comprou a Firewalk Studios por uma outra bolada e de tão encantada que ela ficou com um projeto chamado Concord, que na época ela imaginou que seria o futuro da marca PlayStation. Concord se tornou o maior fracasso da história do PlayStation, com um custo entre 400 e 800 milhões de dólares, mais de 8 anos de desenvolvimento, e não durou nem 2 semanas no ar até ser tirado de vez e a Firewalk Studios ter suas atividades encerradas. Daqueles 12 projetos, a maioria foi cancelada pelo meio do caminho. Helldivers 2 foi o único que vingou. O Concord a gente já sabe o que aconteceu, e ainda resta um Marathon, que é o projeto da Band, e um outro chamado Fair Game. O Marathon, inclusive, eles estão morrendo de medo do jogo flopar, né? Saiu notícia disso agora. Deve até fazer um vídeo sobre isso daí. O Marathon teve um Open Alpha recentemente e foi um completo fracasso, um desastre. Caraca, o Marathon teve Open Alpha? O Marathon teve? Ou ele quis dizer Concord? Acho que foi Concord, né? Porque o Marathon acho que não teve, não. Não, Marathon. Caralho, o Marathon teve... Eu não tava sabendo disso não, moleque. Que isso? O Marathon teve um Open Alpha recentemente e foi um completo fracasso, um desastre. Mesmo com acesso gratuito, o pico foi de menos de 7 mil jogadores que não gostaram nem um pouco do jogo. O feedback foi... Mano, eu não tô sabendo dessa porra, que isso, velho? Eu não tava sabendo disso, mano. E não à toa, Marathon já está sendo associado com o clima de Concord 2.0 e a Band tá entrando em pânico. Já o Fair Game... Caraca... eu já sei que eu vou falar isso aí no vídeo também agora que eu vou fazer, mas eu não tinha noção que tinha tido o alfa do jogo. Mano, não vi ninguém falar dessa porra. Ninguém, que isso, cara? Ninguém falou de Marathon, acabou véio. de perder a sua fundadora, que deixou o estúdio por não estar satisfeita com o resultado do game até o momento. E se a fundadora deixou o estúdio por causa disso, a situação é que não tá boa mesmo. Resumindo, a aposta em games como serviço da Sony provou ser uma jogada estúpida e vem se mostrando um completo fracasso. E você poderia pensar que, diante de resultados assim, a Sony repensaria sua estratégia e fugiria desse modelo de negócios como o diabo foge da cruz, certo? Mas e se eu te dissesse que não, que a Sony está dobrando a aposta e autorizou mais investimentos massivos em... Ela tá tipo assim, uma hora vai, mano. A gente vai fazer 50 jogos como serviço. Pelo menos um vai vingar. Um vai vingar. Agora, quando esse um vingar, a gente vai estar... sem amor de ninguém aí. Ninguém vai amar mais nós. Games como serviço. Errar é humano, insistir no erro é PlayStation. A Sony acabou de montar mais um estúdio de desenvolvimento a partir do time da Band para fazer mais um game multiplayer mirando anos de suporte. E que jogo é esse? Mano, eu não perdoo a Sony por ter pego a porcaria da Bluepoint e colocado pra fazer jogo de serviço. Mano, puta que... Mano, eu tenho ódio. Ainda não tem nome, mas será um game de times multiplayer em um universo meio cômico inspirado em ciência e fantasia.
Uma mistura de MOBA com um jogo de luta, com simulador de vida, e eu não sei o que é que você pensa disso, eu posso estar completamente equivocado, claro, mas pro meu nariz isso cheira exatamente como mais um recheio de fralda estilo Concord. Deveria estar bem claro para a Sony que nós, consumidores, não queremos mais isso dela, mas a realidade é que ela não se importa com o que nós queremos, importa o que os investidores querem. Investidores enxergam games como serviço, como fontes infinitas de dinheiro. Então é exatamente isso que a Sony vai fazer. Então o pilar de games exclusivos first party dessa geração foi destruído em nome de games como serviço. A aposta deu muito errado, custou um enorme prejuízo financeiro e de tempo. Dado que um game single player bacana leva pelo menos 5 anos para ficar pronto, estamos caminhando para a reta final dessa geração, para a PlayStation a geração já acabou. Não dá tempo de fazer mais nada, agora é só esperar o tempo passar. Resta então apenas o último pilar, que são os games das desenvolvedoras terceirizadas, que é a razão que o PlayStation 5 segue vendendo muito bem e está alcançando bons números. O PlayStation ele tá fazendo merda, mas ele tá com uma... Ele tá meio com uma sorte do acaso, tá ligado? Eles estão com sorte. Porque, ó, Black Myth Wukong não saiu pro Xbox. Vendeu bastante PlayStation lá na China, que eu tava vendo, né? Então, tipo, eles basicamente tiveram um dos maiores jogos ali de público da história, como se fosse um exclusivo, basicamente. Porque tá no PC e no PlayStation ainda, né? Aí tem Xbox chegando no PlayStation também, né? Xbox, tudo bem. Xbox tá ganhando lá também, a PlayStation também tá ganhando. Ela tem a fatia dela de estar vendendo na loja. Então, ela tá com sorte também dos movimentos das outras ali, tá? Tá, assim... O Xbox tá indo pro seu rumo de buscar o seu dinheiro, indo pra PlayStation agora. A PlayStation tá indo no seu rumo de torrar o seu dinheiro em jogos como serviço. E a Nintendo tá lá, ó. 500 conto. Vai todo mundo pagar, seus trouxas. Cada um com seu Uma das cada um. poucas jogadas boas que a PlayStation fez foi pegar parte do seu orçamento e fez algumas apostas em jogos de terceiros que deram certo. Games como Stellar Blade, como Black Myth Wukong, e a promessa de ser uma plataforma mais otimizada e a mais barata para se jogar GTA. O Black Myth até hoje não tem, né? Não tem confirmado, né? Se é uma parceria oculta da Sony, se realmente não é porque roda no Xbox, no S, né? Loucura essa discussão aí, cara. É uma treta que tem vários lados, é difícil saber qual que tá certo, PS6 né? no futuro. E fora isso, as terceirizadas ainda dão amplo suporte para o PlayStation 5, que na real acaba sendo a única plataforma de massa viável para lançar os games mais pesados dessa geração, já que Xbox desistiu de consoles e adotou a PlayStation como sua principal plataforma de venda de games, e o Nintendo Switch atual não tem a menor capacidade. Vá pro PC, molecada. Vá pro PC. Você tem PlayStation agora lá, você tem Xbox lá, você tem Game Pass lá, você tem mod de rodar os jogos mais pesados dessa geração. Por eliminação, então, o PlayStation 5 acaba sendo a única opção de console viável no momento e por isso segue vendendo. A Sony meteu os pés pelas mãos, fez apostas erradas, trocou lideranças, mas parece que nada mudou e nem vai mudar. A geração do PlayStation 5 tem sido, na melhor das hipóteses, morna, mas na real tem sido bastante decepcionante. Tudo que tem de melhor dessa geração vem de estúdios terceirizados, nada veio diretamente da Sony, o que é muito triste. Da Sony veio apenas coisa Devo concorde, mano, Ed. ruim, ganância, apostas erradas, projetos fracassados. Sony abriu mão de toda a sua identidade em nome do que exatamente eu não sei. O fato da Sony estar dobrando a aposta no que já deu errado uma vez torna o futuro preocupante. E como eu já disse no título desse vídeo, errar é humano, insistir no erro é PlayStation. Mas e aí, o que é que você me diz sobre tudo isso? É foda. Só digo isso, é foda. Mano, eu tô muito curioso como é que vão ser as próximas gerações aí, porque tem muita coisa pra rolar, né? Agora tá numa era de portátil. Vai ter PlayStation, Xbox lançando portátil, aí o próximo console. Aí não sei se Xbox vai pro console PC. Pô, se o Xbox for pro console PC vai ser muito louco, moleque. Vai ser muito louco. Sei lá, mano. Eu sei lá dessa merda aí. Só sei que tá